Bom dia, bem-vindos ao curso de Novas Tecnologias no Ensino da Matemática 1, na modalidade de Ensino Remoto Emergencial. Hoje vamos começar com a primeira aula, que na verdade vai ser uma introdução ao assunto e ao curso. Tá? A maioria de vocês já me conhecem, já são alunos que estavam matriculados comigo no primeiro período, então a gente pode pular as apresentações, mas caso alguém não saiba, meu nome é Dimas e eu irei ministrar esse curso nesse período. Então vamos começar apresentando o plano de ensino. No curso, vou dividir o curso em 3 unidades, mais uma introdução, que é essa aula de hoje, ou dessa primeira semana do curso, logicamente com duração de 2 horas. Na próxima semana, e aí você vai ver uma diferença com o que a gente vinha fazendo no início do curso, nós vamos ter a primeira unidade, que eu chamei Google Sala de Aula, e tem duração de 8 horas, o que significa na prática que será a segunda e a terceira semana do curso. E aqui a gente vai ver, além da própria ferramenta Google Sala de Aula que vocês já conhecem, vamos falar um pouquinho do Google Meet, que é a ferramenta do Google para fazer reuniões online, e o Google Drive, que permite a gente armazenar todos os nossos arquivos na nuvem. Tá? Essa é uma mudança em relação à parte inicial do curso, onde a gente estava usando a calculadora no ensino da matemática. Então muitos de vocês já viram essa parte, e eu preferi, que esse é um curso novo, eliminar aquela parte e incluir as ferramentas do Google, porque as coisas mudaram com essa pandemia. A gente precisa trabalhar à distância, não só ou não somente nesse curso, mas em todos os cursos da universidade. Então acho que vale a pena vocês ficarem um pouquinho mais familiarizados com essa plataforma. Então a gente vai usar essa primeira parte do curso, essas 2 próximas semanas, para falar sobre essas ferramentas do Google, com exceção da ferramenta do Google para planilhas eletrônicas, porque a gente já vai dedicar uma unidade com 20 horas, ou seja, mais 5 semanas, a essa ferramenta. Tá? Então a segunda parte do curso será o uso de planilhas eletrônicas, mas voltado, a gente vai aprender a usar a plataforma, mas será todo voltado ao ensino da matemática. Por último, no final do curso, a gente vai dedicar, que vai ser a segunda metade do curso inteira, ao uso de geometria dinâmica na sala de aula. Para isso usaremos o software GeoGebra. Eu deixei 30 horas porque a gente vai poder aprender muito mais. Esse software tem muitas mais ferramentas que vão ser úteis na nossa aula. Então, esse é o conteúdo do curso e como que a gente vai aprender ele. A gente vai aprender, vamos estudar isso, como vocês sabem, na modalidade de distância. Já falarei isso mais na frente, mas será da seguinte forma: cada semana, cada segunda-feira, eu irei postar a atividade da semana inteira, correspondente a 4 horas aulas. E na mesma segunda-feira, vai ser o prazo máximo para vocês entregarem as atividades na semana anterior. Então, vocês vão ter exatamente 7 dias para postar a sua atividade. Aproveito aqui para falar que não é para vocês deixarem para segunda-feira. A atividade vai requerir tempo e eu não vou ser responsável porque na segunda-feira você não tinha internet para mandar o trabalho. Você tem 7 dias para trabalhar durante a semana, no máximo até sexta-feira. Caso você tenha algum problema, aí você pode usar sábado, domingo até segunda, mas só em casos excepcionais. Não deixem para a última hora, você falta energia, falta internet e vocês ficam sem mandar o trabalho, e os prazos não serão flexíveis. Ou seja, é flexível já porque você tem 7 dias para fazer, mas acabado o prazo, não recebo mais atividades nem mesmo atrasadas. Tá? É por isso que o prazo é longo, são 7 dias para cada atividade. Além disso, às sexta-feiras, às 10 da manhã, eu vou abrir uma reunião no Google Meet. É uma atividade, então, online, tipo uma live, onde a gente vai ter tempo para vocês perguntarem as dúvidas que vocês tenham sobre a atividade da semana. Tá? Aí vocês vão poder, então, falar comigo,
perguntar quantas coisas vocês quiserem, o que também vocês podem fazer pela plataforma Google Sala de Aula, que a gente vai falar dela, tá? Mas então essa vai ser nossa metodologia e nosso procedimento todas as semanas. Às segunda-feiras eu posto as atividades, com exceção dessa primeira semana, que tem uma atividade pequena e que a aula vai começar na quarta-feira. Mas as outras semanas a gente vai postar cada segunda atividades semanais, com 7 dias para entregar e uma sessão para aclaração de dúvidas às sextas-feiras. Como será a avaliação? Bom, algumas dessas, não todas, mas algumas dessas atividades vai ser uma avaliação. Aí eu vou dar uma nota de 0 a 10 para cada, no final de cada uma das 3 unidades, tá? Sendo que a primeira unidade vai valer 2 pontos para a nota final, a unidade 2 e a unidade 3, cada uma vai valer 4 pontos para a nota final, tá? Notem que aqui não vai ter uma prova final independente. Como as atividades nossas são todas práticas, você só tem que fazer, de fato, ir reproduzindo as coisas que eu vou fazendo aqui. A maior parte das vezes, vocês não vão ter uma prova final. Portanto, vocês não podem deixar para o final achando que vão se recuperar numa prova final, porque não vai ter. Vai ser só a avaliação a cada semana. Essa primeira unidade, de fato, vocês vão fazer algumas atividades, mas não vai ter uma avaliação com perguntas e tal. Vai ser só vocês fazerem atividades e mandar. Tá? Então, a primeira semana, a nota de 10 pontos equivale praticamente com a frequência. Tá? E, falando em frequência, cada semana, exceto a primeira, que são 2 horas cada semana, corresponde a 4 horas a aula. E nessas 4 horas, você fazendo as atividades que eu coloco na plataforma, você ganha a sua frequência. E eu vou particionar isso. Por exemplo, se uma semana eu tiver 2 atividades e são 4 horas, eu posso dar 2 horas para cada atividade. Nessa primeira semana, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ter 2 atividades. Então, cada atividade vai valer 1 hora a aula. Tá? É claro que, por exemplo, assistir esse vídeo aqui é uma das atividades, mas eu não tenho como medir isso. Então eu vou medir pelo que eu posso medir, que são as atividades que eu vou mandar vocês fazerem daqui a pouquinho na própria plataforma. Certo? Então vamos continuar. Aqui algumas observações que eu quero fazer com vocês antes de eu passar a plataforma mesmo. Como eu falei antes, a primeira observação é: não receberei atividades entregadas com atraso. Com nenhuma desculpa. Você tem 7 dias. A ideia é você fazer durante a semana, de segunda a sexta. E caso tenha algum problema, vocês podem usar o final de semana. Mas não é para dizer, por exemplo, fiquei sem internet de uma hora para outra. Bom, se você ficou sem internet na segunda, você devia ter mandado antes, tá? Então, se você ficou sem internet na sexta, aí você resolve no sábado, no domingo ou na segunda. Mas se ficou sem internet no final de semana, eu não vou considerar, portanto, não vou prorrogar o prazo de nenhuma atividade. A segunda é que a frequência também não será abonada. Se você não fez a atividade em tempo, não posso dar frequência. E vocês têm igual 7 dias. Só se você ficou internado durante toda a semana, aí você traz um certificado e a gente verá. Mas por uma doença de um dia ou outro, como tem um prazo longo para fazer a atividade, também não será abonada a frequência. E por último, o fraude, o plágio é uma coisa que é totalmente imoral. Para começar, é desonesto e eu não vou aceitar. Eu sei que vocês não são assim, eu sei que vocês não vão incorrer nisso, mas infelizmente com alguns alunos acontece de plagiarem, copiar a atividade do colega. Então, caso eu veja dois trabalhos iguais, ou que fique claro para mim que um copiou do outro, eu também não vou querer saber quem fez e quem copiou. Acho que os dois cometeram a fraude, os dois cometeram o plágio, os dois têm nota 0. O mesmo vale para quando copiarem algum trabalho da internet. Dá para a gente descobrir isso. Quando a gente descobre, infelizmente, a nota é 0. Estou falando só por alertar vocês, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês vai fazer uma coisa dessa. Mesmo assim, fica o aviso, tá? Bom, e agora sim, vamos para a plataforma
de aprendizagem online, que vai ser o Google Sala de Aula. Acredito que a maioria de vocês já conhece isso, porque vocês já fizeram comigo. Aqui tem uma imagem da plataforma já dentro da turma, com a turma beta, no caso Novas Tecnologias no Ensino da Matemática 1. Então esse aqui é o endereço https://classroom.google.com, tá? E quando vocês acessarem essa plataforma, e daqui a pouquinho eu vou fazer isso para vocês verem como é, tá? Vocês vão ter a opção de se matricular na turma usando um código. Que código é esse? Esse código está aqui, que vocês precisam anotar para vocês poderem se matricular. Esse código que eu vou falar agora, estão todas as letras em minúscula. E o código é o número 5 seguido das letras M, Q, S, Z, Q e o número 4. Esse código aí vocês devem digitar para poder se matricular na turma, como eu vou fazer daqui a pouco. Tá? E falando nisso, vamos ver então como vai ser a nossa primeira aula. A frequência da primeira aula, ela vai ser dividida em duas atividades bem simples, as duas. A primeira atividade é você se matricular no Google Sala de Aula. Eu vou fazer isso aqui para vocês verem como é. Tá? A segunda atividade, uma vez que você se matriculou, é você preencher o formulário que está lá. Tá bom? Esse formulário é um formulário muito simples, eu também vou preencher para vocês verem como é. Mas essencialmente é um formulário onde vocês vão colocar o e-mail que vocês usaram para a matrícula. Prestem atenção, é o mesmo e-mail do Google que vocês usaram no Google Sala de Aula, tá? Para você usar a plataforma, vocês já sabem disso, a maioria de vocês pelo menos, você precisa ter um e-mail do Google, tá? Mas como todo mundo tem um telefone Android hoje em dia, naturalmente todo mundo tem já uma conta do Google. Por favor, coloque no formulário exatamente a mesma conta que vocês usaram para entrar na plataforma Google Sala de Aula. E também, por favor, só façam uma inscrição, preencham só uma vez o formulário, tá? E esse prazo vai ser até essa sexta-feira às 18 horas, tá bom? É muito rápido, não tem por que vocês demorarem, não tem que estudar nada, é só fazer a matrícula na turma, já vou explicar como é, e preencher o formulário. Essas duas coisas juntas vocês fazem em menos de 5 minutos, então não teria nenhum problema para vocês fazerem isso, tá certo? Então agora vamos para o Google Sala de Aula para a gente poder fazer a matrícula, tá? Então, estando aqui na internet, vamos colocar o endereço, como eu falei, ele seria então Classroom, aqui no meu caso já está, classroom.google.com. Entramos. E na vez que a gente entra, aqui no caso eu estou entrando com minha conta pessoal, que não é a conta do professor. A conta do professor, se eu entrar, já estaria criada a turma e tudo mais. Certo? Então, vamos aqui no sinal de mais que aparece aqui do lado direito. E aqui iremos colocar o código da turma. Tá certo? Aqui no caso está em inglês, juntar-se a classe, a aula, a turma, algo do tipo, tá? Matricular-se numa turma deve ser algo desse tipo, esse primeiro aqui. Quando vocês clicam, ele pergunta aqui qual é o código da turma, tá certo? Deixa eu só buscar aqui, que eu tenho anotado em algum lugar, e eu vou buscar o código da turma, certo? É 5M QSZ4. Então aqui 5M QSZ4, certo? E aqui juntar-se ou matricular-se na turma. Por enquanto está o Google aí trabalhando, me juntando aqui, já fez isso e já aparece a turma para mim, tá?
Então, já eu estou matriculado na turma. Então, cumpri minha primeira tarefa da semana. A segunda tarefa é essa atividade que aparece aqui. Na próxima semana eu vou falar um pouquinho mais de como funciona todas essas coisas que estão aqui, mas por enquanto eu só tenho que fazer essas duas atividades. Uma é a física, foi me matricular na turma. A outra é ver essa atividade que chama inscrição no curso, tá? Bom, bem-vindos ao curso de Novas Tecnologias. Nessa atividade, cada aluno introduzirá seus dados pessoais, que é o nome, a matrícula e o e-mail usado na inscrição do curso, de modo que fique corretamente identificado nas atividades futuras. E esse aviso é importante: a atividade é obrigatória, não vale nota logicamente, mas vale a frequência da turma. Tá certo? Então vamos aqui, clicar no formulário. Vai aparecer esse formulário bem simples também. Eu vou colocar aqui meu e-mail. Vou colocar o e-mail institucional, que não é o que eu estou usando aqui, mas vocês vão colocar o mesmo que colocaram para se inscrever no e-mail do Google, tá? @ufam, no meu caso, .edu.br. Aqui meu nome. Dimas, coloquem pelo menos um sobrenome para eu poder identificá-los, tá? De preferência coloquem um nome como está no eCampus, tá? E por último a matrícula. Eu não tenho número de matrícula nenhum, então vou colocar aqui vou colocar aqui 000000 porque eu não tenho, mas coloquem a matrícula correta, é claro, também, porque eu vou identificar vocês pela matrícula, tá certo? E submeter. Pronto, já eu mandei a minha submissão, já fiz a minha tarefa da primeira semana do curso. Tá certo? Então com isso a gente termina essa primeira aula, essa primeira atividade. Façam isso até sexta-feira. E na próxima segunda, voltem na plataforma, porque já vai ter novas atividades para nós. Bons estudos e bem-vindos de volta às aulas na UFAM.